O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria, né, Madureira? Hoje você se superou, hein, Madureira? Hoje você deu uma verdadeira lição de geografia internacional, né? Então, Madureira também é cultura, não é apenas comédia, não é apenas um bom humor, é também um bom e excelente conhecimento. Ele falou Belém para você se tocar, é claro, as pessoas foram pesquisar na hora para saber se era Belém ou se era Jerusalém. No fim, entre Belém e Jerusalém, a distância é muito curta e o mapa do Estado de Israel, né? Estado de Israel, quer dizer, o Jesus ressuscitou em Belém, aliás, em Jerusalém, mas nasceu no Estado de Israel, né? E nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém. Ô Madureira, tudo bem, hoje tem Madureira, hoje não tem, hoje segunda-feira, hoje não tem, tranquilidade absoluta. Amanhã tem sessão na Câmara Municipal, amanhã tem sessão na Assembleia Legislativa, tudo a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da viamorena.com. E hoje começa o refis, o Marquinhos lembrou bem, refis estadual e refis do município. Estado e município correndo atrás do 13º. O município está mais próximo de alcançar a meta, porque a folha é menor e já se preveniu há muito mais tempo. O Estado corre atrás de 500 milhões de reais para o 13º, 100 ele espera garantir, são 600 milhões a folha a folha extraordinária de dezembro. O governo espera arrecadar 100 milhões de refis e ter 500 milhões para juntar aos 100 e completar o 13º pagamento dos servidores, que esperam, né, com ansiedade, mas com uma certa tranquilidade, porque até hoje o 13º salário nesta administração e na administração anterior do Putinelli, o 13º foi pago apertado, né, mas nunca deixou de ser pago. Não vai ser esse ano que o governador vai fazer isso, né, vai atender naturalmente. É um ano de crise, um ano extremamente difícil, mas o governo tem feito das tripas coração para atender os compromissos com os servidores públicos. Então, o refis começa hoje, né? Refis começa no município, começa também no estado, descontos especiais para quem pagar à vista, que é desconto nas multas, né? Para quem pagar à vista e para não perder de vista. Essa semana é uma semana como as semanas anteriores, muito agitada em Brasília, né? Tem grandes eventos, o principal deles poderá ser amanhã, dia 17, no Senado, com a apreciação o Supremo Tribunal Federal conseguiu jogar uma bomba no colo do Senado. Qualquer decisão que o Senado tomar, o Senado vai se danar. Se tomar a decisão de blindar o Aécio Neves, vai ter contra ele o próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia decidido pela primeira turma em punir o senador, né, com a suspensão do mandato e com o recolhimento noturno em sua residência, tal, numa boa. Se resolver manter a punição, vai quebrar um ciclo de camaradagem e corporativismo dentro do Senado e pode abrir espaço, né, criar precedentes para que outros senadores sejam também alcançados pela medida tomada. Então, ficou numa autêntica sinuca de bico para o Senado. Agora, o recomendável, em nome da manutenção, em nome da estabilidade política do país, seria manter a decisão da primeira turma e adiantar um pouco mais. O Senado não pode passar a mão na cabeça de bandido. E esse Aécio Neves demonstrou que é bandido.
né? É bandido comprovado. Ele pediu dinheiro para o Joesley Batista, pediu, tá gravado, não é que alguém disse, não é o Funaro que falou, não foi o Delcídio que falou. Ele pediu, tá lá gravado, 2 milhões de dinheiro para pagar o advogado contra a Lava Jato, etc. tal. Os irmãos Metralha deram a grana, né? O cara foi lá buscar, o parente dele foi lá buscar a grana, foi filmado, né? Ele guardando a grana nas malas e carregando a mala e tal. O mala foi acompanhado pela Polícia Federal, depois devolveu o dinheiro. Então, tá tudo, não tem escapatória, né? Então, tá escrito. O Senado não pode apenas manter a decisão que que a primeira turma do Supremo Tribunal tomou, que é a de suspensão de mandato, recolhimento noturno. Tem que tomar uma decisão mais séria, tem que tomar a mesma decisão que tomou para o Demóstenes Torres, né, que foi cassado por causa de uma geladeira, e a mesma decisão que tomou no caso do Delcídio, que foi cassado por causa de uma gravação e que não tinha contra ele nenhum outro tipo de acusação, a não ser este, que foi a de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Então, o crime do Aécio Neves, no meu modo de entender, no modo de entender da sociedade brasileira, é bem maior que o crime cometido nos processos anteriores. Então não pode poupar. Esse Aécio Neves tem que ir para o Conselho de Ética do Senado. O senhor Renan Calheiros tem que ir para o Conselho de Ética. O senhor Jucá, né? O senhor Valdir Raupp, a senhora Gleisi Hoffmann, quer dizer, todos aqueles que estão sendo investigados e que são réus na Operação Lava Jato ou outras operações, deve ir para o Conselho de Ética. O Senado, que é a casa mais respeitável dessa República, do Poder Legislativo, não pode abrir mão de sua prerrogativa de se manter, né, ou pelo menos resgatar um pouco da sua credibilidade, um pouco da credibilidade para o Poder Legislativo, através de decisões drásticas, decisões sérias, mas que tenham acolhimento e aplauso da sociedade. Não pode permitir, né, que os bandidos continuem dominando. E já na primeira votação mostrou que os bandidos são, pelo menos numericamente, menores que os senadores que querem manter a boa qualidade do processo legislativo brasileiro. Então está na hora do Congresso Nacional, do Senado da República, e aqui o nosso apelo aos 3 senadores de Mato Grosso do Sul, senador Pedro Chaves, senadora Simone Tebet, senador Valdemir Moca, para que, como foi feito na primeira vez, né, que votaram contra a votação apressada da decisão do tribunal, passando para amanhã, que faça amanhã, né, o dever de casa, o dever democrático de limpar de uma vez por todas o Senado da República e começar essa limpeza que deve ser feita no Congresso Nacional, a começar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, depois de descer aqui para as assembleias, câmaras municipais e o diabo que os carregue. Mas a verdade é que se o Congresso Nacional, se o Senado não mantiver, pelo menos mantiver a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, coloca em risco a estabilidade do regime. Por quê? Porque aqueles que são inimigos da democracia, aqueles que não querem eleição em 2018, estão torcendo para que o Senado mantenha a blindagem, que o Senado continue sendo desmoralizado, porque eles apostam exatamente na fragilidade do Poder Legislativo para continuar sua campanha amaldiçoada contra o regime democrático. Eles que sempre foram contra a democracia, eles que querem regime de partido único, eles que querem o retrocesso. Nós, democratas, não podemos permitir. O Senado tem uma grande responsabilidade na sua reunião de amanhã. Falei e está falado.